É possível criar uma sociedade perfeita através da manipulação genética e do condicionamento psicológico? Fica aí que eu já te conto, hein? Salve, salve leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao canal Caio Entre Livros. Já deixe seu like e se inscreva. Hoje falaremos desse livro muito interessante, publicado em 1932, de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. É um livro publicado há quase 90 anos e ainda assim é muito atual. Essa distopia reflete muito bem sobre os ganhos da ciência e da tecnologia e um certo pessimismo com o futuro, com a robotização do homem. É um tema recorrente dessa época, como podemos perceber em filmes como Tempos Modernos de Chaplin, o Fordismo e sua linha de montagem, produção em massa, o condicionamento clássico no campo da psicologia e os regimes totalitários e autoritários foram as grandes influências de Aldous Huxley para escrever esse livro. Nesse admirável mundo novo, estabilidade é a palavra-chave. Já não existe mais Deus, nem religião, nem mais a cultura, livros. Mesmo instituições como o casamento já não funcionam mais. Até mesmo os relacionamentos como o de pais e filhos não existem mais. Com o fim de Deus já não existe mais o pecado e o sexo deixa de ser um tabu e passa a ser inclusive a ser estimulado. Já não existe mais a instituição do casamento e as relações familiares são desestimuladas e as pessoas já não ficam mais tempo com a mesma pessoa. Com esse excesso de tempo livre, as pessoas passam então a fazer muito sexo, gostam de esportes complicadíssimos e também utilizam uma droga chamada soma, que é uma espécie de calmante usado em pequenas doses e em médias doses provocava alucinações. Tudo isso de forma a fazer com que a sociedade deixasse de lado as suas paixões e fosse muito mais estável. Se você for pensar bem, até que faz sentido. Sem religião, política, relacionamento, se o sexo não é mais um tabu, se existe um comprimido que cura tudo, para que brigar? Talvez por esportes. Mas lá os esportes são tão complicados que as pessoas preferem fazer do que torcer. No livro as pessoas são condicionadas desde a fase embrionária. Inclusive, elas são produzidas em laboratório. Não existem mais os tradicionais pais. Pai e mãe são conceitos ultrapassados para eles. Desde a fecundação, nascimento, educação, condicionamento, tudo isso é feito em centros, em laboratórios. Após a fecundação, o embrião passa então por uma espécie de linha de montagem, fazendo uma alusão ao Fordismo. E lá ele recebe tratamentos físicos, químicos, térmicos para fazer esse seu condicionamento. E esses embriões são condicionados de acordo com a sua casta, e tem 5 castas, sendo que os mais inteligentes ficam no topo. Então tem a classe dos alfas, que eles são os verdadeiros líderes mundiais, eles usam a cor cinza. Embaixo dele ficam os betas, que usam uma cor avermelhada, que são tão inteligentes quanto os alfas, mas não trabalham tanto. E aí vem delta, gama e y. Todos esses constituem a classe operária. Os gamas utilizam a cor verde, os deltas a cor caqui e os y utilizam preto. Dos indivíduos gama para baixo, todos são gerados através de uma técnica chamada bocanização, que constitui na divisão de um óvulo, em vários. Então, geneticamente, eles são todos gêmeos. Além disso, esses embriões recebem uma dose quase letal de álcool, que tem 2 motivos. Um é fazer com que um óvulo produza mais óvulos, mas também, por outro lado, produz um certo retardo no desenvolvimento. Por outro lado, os embriões das castas mais altas recebem muitas vitaminas. Após todos os embriões nascerem, eles passam a receber o condicionamento para a sua personalidade. Um bom exemplo no livro é quando umas crianças delta, elas estão no laboratório nesse experimento e são colocados vários livros aleatoriamente para elas procurarem esses livros, para elas se interessarem. E assim que algumas delas vão atrás desses livros, elas recebem então uma descarga de choque e tocam uma sirene muito alta, condicionando aquele ímpeto de ler a uma situação ruim. Elas acabam então desenvolvendo uma certa aversão pela leitura, porque essas pessoas tinham que ficar mais preocupadas com o seu próprio trabalho do que buscar uma cultura. Fazendo um parênteses, nós já vimos essa técnica
quando falamos do livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. No livro, Alex é um delinquente juvenil e acaba se voluntariando para receber esse tratamento chamado de técnica Ludovico. Essa técnica consistia em ficar sentado, com os olhos abertos, totalmente abertos, vendo filmes de imagens de guerra, mutilações, assassinatos, ao mesmo tempo que eram ministrados medicamentos e drogas para fazer com que esse indivíduo tivesse uma espécie de alucinação e tivesse visões horríveis, fazendo um estímulo externo produzir um sentimento interno na pessoa. Huxley se inspirou na técnica de Ivan Pavlov, que dizia que parte dos reflexos comportamentais eram inatos, ou seja, era da pessoa mesmo, mas a outra parte poderia ser desenvolvida. Elas podiam ser desenvolvidas através de situações agradáveis ou então de aversão. Para ilustrar isso, Pavlov fez um experimento. Pavlov queria entender quando que o cachorro salivava, se era quando ele colocava a comida na boca, quando ele via essa comida, ou então em alguma outra situação. Então, para fazer isso, ele pegou um cachorro e começou a analisar. Então, no começo, ele via, quando dava comida para o cachorro, quanto que ele salivava. Depois, com o passar do tempo, o cachorro passou a ver Pavlov fazendo a comida. Então, quando ele fazia a comida, o cachorro também salivava. Então, para testar bem o momento certo, ele fez o seguinte: ele colocou o cachorro em um quarto, onde tinha uma porta, uma escotilha, e ele ficou do outro lado. Todo dia, antes do cachorro comer, ele colocava um metrônomo, que é um aparelho musical para contar o tempo, e o cachorro ouvia esse metrônomo antes de comer. Com o passar do tempo, só de ouvir o metrônomo, o cachorro começava a salivar. Então o cachorro foi condicionado a acreditar que quando ele ouvisse o som do metrônomo, seria a hora da boia. E esse experimento realmente dá certo. A gente pode fazer em casa mesmo. Normalmente quem tem cachorro percebe isso. Eu tenho um Shih Tzu, o nome dele é Blues. E eu sempre dei estímulo positivo para ele fazer xixi no lugar certo. Com o passar do tempo, ele começou a meio que me enganar. Então ele fingia que estava fazendo xixi só para receber o petisco. Outras técnicas também são apresentadas no livro, como por exemplo a hipnopédia. Quando as pessoas dormiam no livro, elas escutavam um som que definia o seu comportamento. Para você ver o tanto que as pessoas eram condicionadas, desde o seu nascimento até mesmo na hora de dormir. O livro se passa numa Inglaterra futurista. Bernardo Marx é o personagem principal, apesar da sua importância ir diminuindo ao longo do livro. Ele é um psicólogo muito melancólico, desajustado com a sociedade, ele questiona muito a sociedade, ele é um alfa a mais e ele trabalha inclusive com a hipnopédia. Então até é engraçado porque em alguns momentos algumas pessoas falam umas frases de efeito e ele sabe exatamente quanto que aquela frase foi dita para elas enquanto elas estavam dormindo para aquilo virar uma verdade. Então, em outras palavras, quantas vezes você precisa contar uma mentira para virar uma verdade? Talvez por saber essas coisas que ele tem esse certo desencanto com o mundo. Isso, e além do fato de, por algum motivo, ele não é tão desenvolvido igual os outros homens da sua casta. Ele é mais magro e mais baixo. Nós sabemos depois, no livro, que de fato aconteceu um certo erro humano antes dele nascer. Por engano, colocaram álcool no seu pseudo-sangue, que era por onde ele se alimentava. Lembrando que nas castas mais baixas era colocado esse álcool para as pessoas não se desenvolverem tanto. E ele não gosta muito de esporte, não tem muitas namoradas, prefere ficar sozinho. E nessa sociedade é muito mal visto isso. Pensar e ficar sozinho eram vistos com muita desconfiança. Vale ressaltar que as pessoas eram muito sexualizadas desde muito cedo. Acreditava-se que essas repressões sexuais era uma das causas dos distúrbios das pessoas. Então elas eram estimuladas a ter uma sexualidade livre. E aí vemos uma clara influência de Huxley por Freud. E Freud e Ford têm status de Deus no livro. Tanto é que quando as pessoas falam, ao invés de falar "ai meu Deus", elas falam "ai meu Freud" ou "ai meu Ford". Lenina Crown é uma beta menos e ela estava apaixonada por um carinha, né?
Só que lembrando que lá é estimulado o amor livre, então a pessoa não pode ficar muito tempo com uma pessoa. Então a sua amiga a encoraja para falar com o Bernardo Marx, lembrando que ele era muito mal visto. Por fim, eles decidem sair. Eles decidem ir para um lugar chamado Malpaís, para uma reserva indígena, e é claro que a ideia disso foi do Bernardo, né? Porque a Lenina só queria ficar dançando, queria tomar muita soma e namorar bastante. Bernardo consegue então uma autorização de um dos diretores, chamado Tomaquim, para ir nessa reserva. E por coincidência, esse diretor já tinha ido nessa reserva há muitos anos atrás. Ele tinha uma namorada, né, que era uma beta menos, e ele teve uma tragédia lá. Eles ficaram um tempo, namoraram e se perderam. E ele acabou voltando para a Inglaterra e acabou deixando ela lá. Mesmo com a viagem autorizada, o diretor faz muitas ressalvas quanto ao comportamento de Bernardo e fala que se ele não mudar, ele vai ser enviado para a Islândia. Bernardo e Lenine então vão para essa reserva e lá tudo é muito novo. A cultura, os cheiros, os gostos, a higiene. Lenine odeia e quer ir embora logo logo. Ela acha muito estranho o fato deles viverem sem roupas, no meio da bagunça e da sujeira. E eles são muito religiosos, e isso é muito mal visto na Inglaterra. Além disso, eram monogâmicos e não cuidavam de si mesmos, pareciam velhos. Aí vale ressaltar que mesmo as pessoas mais velhas na Inglaterra, elas tinham um aspecto mais jovem, que elas conseguiam através de tomando vitaminas e fazendo transfusão de sangue mais jovem. Huxley foi muito feliz nesse ponto, afinal, é uma cultura estranha julgando outra, e a gente lendo essas duas culturas. E quem diz que essas culturas não achariam a nossa cultura diferente também? Então, qual cultura é a cultura ideal? E esse conceito me faz pensar no absurdismo de Camus. Inclusive, tem livro dele aqui no canal. Enquanto eles estavam nessa reserva, eles percebem então dois habitantes distintos. Inclusive, esses habitantes se pareciam com eles. Eram Linda, que era uma senhora já gorda de idade, e John, seu filho, também conhecido como o Selvagem. Bernardo então fica sabendo que Linda era a ex-namorada do diretor e que John era seu filho. E isso era um escândalo porque, como eu falei anteriormente, a figura do pai e do filho e da mãe eram obsoletas, não existia mais isso. Então era uma espécie de escândalo. Os quatro então acabam voltando para Londres, o diretor fica sabendo, é um escândalo e ele é afastado. As pessoas não ligam muito para Linda, acham o corpo dela muito feio, acham ela muito feia, mas elas ficam muito encantadas com John, o Selvagem, que se parece com elas ao mesmo tempo que tem um comportamento totalmente diferente. E por causa do Selvagem, Bernardo começa a ficar mais popular também. E, inclusive, muito interessante que começa a mudar a personalidade dele. Então ele, que era aquele cara melancólico, preocupado com o mundo, agora era um namorador. John, o Selvagem, ele era muito religioso, ele cresceu nesse meio, numa espécie de catolicismo. E além disso, ele tinha lido as obras de Shakespeare, que eram um dos poucos livros que tinham na reserva. Então ele ficava muito constrangido com a abordagem das mulheres que amavam livremente. A Lenine mesmo acaba ficando muito no pé dele. E ele, inclusive, se sente atraído por ela. Mas acaba nunca rolando porque tem essa diferença. Ele é religioso, todo certinho, e ela, uma mulher livre. Ele também era radicalmente contra o uso daquela droga soma, porque ele dizia que era uma fuga da realidade. Desta forma, depois daquele deslumbramento inicial, ele passou a se isolar. E Bernardo, por tabela, começou a perder prestígio. Sua mãe Linda, que queria tanto voltar para a Inglaterra, agora passava todos os dias tomando soma. É muito triste a relação de John e Linda. Quando ela foi abandonada pelo diretor mais jovem, ela culpou muito o filho por essa desgraça na vida dela. E ela acabou preterindo John por outros homens nessa reserva. E além disso, considerava ele um grande estorvo na sua vida. Huxley mostra isso de uma forma brilhante no livro. O excesso de soma, a overdose de soma, provocava parada respiratória. Então tem um momento que os dois estão no hospital, ela com muita falta de ar. Então ele, para ajudar, começa a chacoalhá-la. E não fica muito claro se isso ajudou ou atrapalhou.
Fato é que John acha que ele inclusive a matou, ele fala isso no livro. Mas não dá para saber, porque a soma, como eu falei, dos efeitos colaterais dessa overdose é a falta de ar. Então, quando ele fala que a matou, não dá para saber se é no sentido real mesmo, ou então ele a matou antes, em vida, sendo um estorvo para ela. John fica arrasado e descontrolado. Uma hora, ele vê sendo distribuído caixas com comprimido soma. Então ele pega essas caixas, joga tudo pro alto, fazendo uma grande balbúrdia. E inclusive Bernardo e um outro amigo dele estavam lá. Todos são chamados para a sala de um administrador. E fazendo um parênteses aqui, o administrador, ele é de fato uma das pessoas que manda no mundo. Ele é um bambambam, o Mustafa. E esse é o ponto alto do livro, onde essa sociedade é questionada. Vale a pena ler o livro todo só por conta desses questionamentos, porque é muito interessante. Basicamente, a sociedade foi construída para a estabilidade. E para isso, eles acabaram abrindo mão da beleza e da verdade. Dessa forma foram deixados de lado conhecimentos, a família, a religião, e as pessoas passaram apenas a consumir. A arte, a ciência, a filosofia foram sacrificadas em nome dessa estabilidade. E com a manipulação genética e o condicionamento psicológico, a sociedade tinha atingido seu grau ótimo. E não seriam eles que iriam mudar isso. Mustafa, que é o administrador, então é questionado por que então não fizeram uma sociedade só de alfas. E ele inclusive fala que isso já foi feito, só que não deu certo. As pessoas eram tão inteligentes e queriam tanto defender o seu ponto de vista que chegavam logo a um impasse e colocaram tudo a perder. Então era uma sociedade inviável. Bernard, o amigo, e John são todos exilados. John acaba vivendo bem um tempo sozinho, só que logo uns paparazzi descobrem ele vivendo sozinho e começam a atormentá-lo. E no final do livro, ele então, infelizmente, se suicida. Aldous Huxley conseguiu fazer de Admirável Mundo Novo um livro atemporal. Vindo de uma tradicional família inglesa, da elite inglesa, dá para ver que ele tem profundos conhecimentos em diversas áreas. Biologia, psicologia, literatura. É muito interessante ver como ele escreve os livros. Admirável Mundo Novo é uma crítica a essa sociedade onde os homens são vistos como os números e o lucro impera acima de tudo. E aí, curtiu a resenha? Já leu Admirável Mundo Novo? Curtiu? Deixa aqui nos comentários, sua opinião é muito importante. Até a próxima!